Isso é um colete russo 6B43. É o completinho mesmo, protetor pélvico e os bracinhos igual no Tarkov, que é o 6B43 Zebral, tá? Tem uma diferença entre o 45 e o 43, mas não vou falar sobre isso no vídeo, tá? Se você quiser ver a fotinho aqui das descrições, eu vou deixar aí, tá? Aí você pausa o vídeo. Mas esse vídeo não tem roteiro, não tem script, não tem nada. O vídeo vai ser do jeito que tu tá vendo aí, provavelmente no futuro. Tá? Eu vou falar sobre um novo calibre russo. Foi noticiado em dezembro, agora de final de 2023. E eu até cheguei a dar uma olhada, ou era uma coisa muito protótipo ainda, né? Vídeos e pessoas fazendo reviews sobre isso foi lá em dezembro. Só que o problema é que em dezembro as coisas russas são em russos, então agora, final de começo de fevereiro, eu tô fazendo esse vídeo um pouco atrasado. E eu também sei que o Oriente Médio, tá uma treta gigantesca, mas esse vídeo é pra falar sobre o novo calibre russo, né, que é o 6.02 por 41. Eu vou botar a imagem aí sobre esse novo calibre, tá? E eu queria comparar ele com a nova geração de Squad Weapons, New Generation Squad Weapons dos Estados Unidos, que é o 6.8 Fury, 6.8 por 51 Fury. A ideia é bem parecida entre os dois novos calibres, não sei se um tá copiando o outro, mas acho que a doutrina é um pouco diferente, tá? Se tu ver aqui a imagem, tu vai ver que o 6.08 Fury dos Estados Unidos, comparado com o 5.56, né, é um grande avanço, né, no sentido de dimensão, no sentido de poder. E tu vai me perguntar, mas por que eles fizeram isso, né? Normalmente, o calibre 5.56 NATO, criado lá no começo com a criação do M16, ele foi criado para ser um calibre mais leve, né? Remando ou indo ao contrário do que foi feito na Segunda Guerra Mundial, com calibres mais grandes, M1 Garand, 7.62, enfim. Foi criado o 5.56, porque é um calibre menor, para utilizar em armas médias, né? Que naquela época, na Segunda Guerra Mundial, tu tinha armas pesadas, armas de ferrolho, metralhadoras pesadas e submetralhadoras. Então o intermediário foi criado com o M16, foi criado com a AK-47, mas eu tô falando dos americanos primeiro, né? Foi criado com o M16, um calibre bem pequenininho, um calibre 22 mesmo. O soldado conseguia carregar mais munição e ainda conseguir atingir alvos mais longe e mais precisa. E essa foi uma ideia que eles fizeram, que eles acertaram muito, até hoje é assim. E daí veio a New Generation Squad Weapons, que é esse calibre novo, exatamente por causa disso, tá? Antes de falar do colete, isso aqui é falando em capacete agora, eu acredito que os capacetes hoje em dia não tem muitas mudanças de absorção, esses russos são para absorver, e tem aqueles mais metalizados são feitos para ricochetear, tá? Esse aqui é um 6B47, tá? É uma réplica, tá? É de fibra de vidro, isso aqui, mas é só para dizer que esses calibres novos não são influenciados por causa do capacete, eles são influenciados por causa do colete, tá? Por mais que muitas pessoas dizem que o exército russo é meio sucateado, tá? Eles têm muito colete nível 6, que a gente chama, né? Que são os coletes que conseguem parar munições de fuzil, né? E principalmente alguns deles conseguem parar a munição 5.56 que eu falei agora, só que a mais penetrante, que acho que é a M995. Isso começou a preocupar os Estados Unidos, por isso que ele criou o 6.08 por 51 Fury. Além disso, esse calibre tu consegue atingir mais longe e mais agrupado, né? Que foi aquela questão que eu comentei, tá? Aqui, né? Mas só pra te mostrar, acho que aqui consigo. Aqui dentro tem uma placa balística. Eu ia tirar ela, mas eu não vou tirar, tá? Aqui dentro tem uma plaquinha balística, essa aqui é fofinha, né? O que eu quero apresentar aqui? Isso aqui, essa placa grande, que tem muitos vídeos de pessoas fazendo, tem aquela placa bem grande pra parar a bala .50, que eles já fizeram, só que é grosso assim no corpo. É como se fosse 2 carregadores cheios, né? Tu já tem um colete que tem isso daqui, tem 2 carregadores de AK, né? Vamos supor. Você vai colocar aquele colete gigante aqui, é muito desconfortável, mas ele existe, né? Então o que acontece? A evolução das placas balísticas, né, é muito maior, porque é um produto maior, mais grande, né? E é muito fácil de tu evoluir, porque ao contrário de uma munição, tu tem aquela munição específica e tu tem que evoluir numa tecnologia, simplificando, né, que é muito pequenininha para tu conseguir. Tu tem que botar o quê? Urânio empobrecido na bala para ela conseguir penetrar mais, não tem como. Além disso, a própria arma, ela é limitada, então tu não consegue extrair tanto poder com aquilo que tu tem. Os coletes evoluíram muito e as munições ficaram para trás. Eu vou falar logo sobre a Ucrânia, sobre o que o mundo está vendo de guerras atuais, talvez não seja o ideal isso, tá? Mas antes disso eu vou falar da história
dos russos agora, que é o foco desse vídeo, tá? Eu vou falar a história bem rapidamente do AK. Quando o AK-47 foi feito lá em 1947, né, vamos simplificar assim, ao contrário do que as pessoas dizem que ele inventou o 762 por 39, ele na verdade não inventou aquele calibre, tá, do AK. Ele pegou o que tinha, né, na época, né? Era um calibre menor, intermediário, né, entre as armas pesadas que eu falei, as submetradoras, e eles tinham um 762 porque já tinha na SKS e já tinha na RPD. Eles botaram no AK e foi Type 1, Type 2, Type 3. Aí em 1959, se não me engano, foi feito o AKM, que daí virou o AK de verdade, o AK pronto, né, mais modernizado que tinha. E aí vem aquela história, o Vietnã que tu conhece, que era M16 contra o AK, enfim, deu daquela história. O AK-74 em 1974 com o calibre 5,45 por 39, tá? Lembrando que eles fizeram esse calibre exatamente pelas coisas que eu falei anteriormente, mas um calibre menor, que viaja mais rápido, que consegue atingir alvos mais longe e mais agrupados. Então os russos copiaram os americanos para fazer esse calibre e botaram na arma deles. Lembrando, o AK, tanto o AK quanto o M16, eles tiveram problemas no início, né? Do AK também não foi perfeito até 1959, de 47 a 59. O M16 também, tá? Com a evolução agora tu consegue trocar o calibre da arma, assim como tu já viu o AR-15, com o AR-10, com o AK-47, o AK-47 em 5,56, o AK-47 em 7,62, enfim, de tudo. No começo ali do Afeganistão tem algumas histórias que as forças especiais queriam o AKM de volta, né? Quando pegaram o 74 na mão, porque era mais fácil de tu suprimir, né, com o supressor. Tu coloca o supressor e a bala de 7,62 ela é maior e mais pesada. Então tu consegue desacelerar ela mais fácil. E daí eles, né, tem algumas coisas, mas no geral, se alguém disser que não devia ter trocado o calibre, é mentira, tá? Porque o 5,45 por 39 é 1000 vezes melhor. Eu digo 1000 vezes melhor, mas ele é bem mais melhor, ou bem mais evoluído que o 7,62. Vendo o que a gente tem hoje na Ucrânia, vamos supor assim, que é a guerra mais moderna, que mais surpreende, vamos dizer assim, o 5,45 é a melhor pedida para aquele lugar do mundo, né? Tô falando. Como eu falei antes do novo calibre americano, quando veio a notícia do 6,01 por 41, que é o novo calibre russo, né, a gente foi dar uma pesquisada, né? Bom, depois de ver muito, né, aquela treta na internet, meu Deus do céu, aquela lista de comentário, de fórum e vídeo russo, tem esse gráfico em russo que vocês estão vendo, e aqui são os 3 calibres que eu comentei, russos, que é o 7,62, o 5,45 e o 6,02 por 41, tá? E aqui tu tem uma diferença sobre o final da distância ali. Eles colocam 1000 metros, mas normalmente essas armas, elas têm um bom desempenho, vamos dizer, o atual, né, que está no exército hoje. O 5,45 por 39, ele acerta 500 jardas. Vamos botar 450 metros de efetividade para um ponto bom. Se o que o gráfico está dizendo que ali no final, que no começo o 5,45 pode ser até mais rápido, o 6, né, vamos falar o 6,02, ele no final ele consegue ter melhor velocidade no final. Que é pra quê? No final, quando a bala estiver na metade desse caminho, ou lá no final, ela vai conseguir bater no colete e ter uma penetração maior, e isso pode ocasionar que a munição não vai perder tanta energia até o final da trajetória. Falando sobre isso, parece que tem um avanço significativo, mas não tão grande ali no final, porque aqui tá a foto dos 3 calibres, né? E não muda muita coisa, se tu for parar pra pensar. E realmente não muda. Mas aqui tem uma coisa interessante, que é essa foto, mas são 3 calibres experimentais. É o 6.07 por 45, o 6,5 por 39 e o 6.02 por 41, tá? Essa questão ali do 39, não sei se... Não tô falando da família da AK, né? Eu tô dando a entender que pode ser para outros tipos de arma, tá? Mas as fotos que estão vazadas são para um novo AK-22, que eles chamam, né? Que é o AK-12 em calibre 6.01 por 41, que é o que eu tô falando até agora. Esse novo calibre é só uma evolução pequena, tá? Dos russos. Por quê? Talvez não precisa ter uma arma totalmente nova, ele já tem um AK-12 lançado, ele já tem um monte de coisa a pronto uso que está sendo usado na guerra, tá? E agora, se tu comparar o 6.0 com 6.0851 por Fury, que é o novo calibre dos Estados Unidos, tu vai ver a diferença gigante. O calibre novo americano, enfim, venceu a disputa lá que se sabe com aquela MCX Spear, né, aquela arma. E tu viu o tamanho da diferença entre os dois. Existe um debate, depois que isso foi aprovado,
sobre se esses calibres realmente eles vão sair do papel. Vou dar um spoiler aqui, eu acredito que esses calibres novos, até mesmo o russo, vai demorar muito tempo até realmente ter muita gente usando, o exército estiver usando, tá? Mas vamos continuar aqui no vídeo, tá? Que é o 6x49. Esse calibre é bem grande e ele seria para substituir o 762x54R, que é basicamente igual. Ali nesse gráfico todo em russo tem a questão da velocidade, como é que funciona da distância, das diferenças de distância, mas enfim, esse é o que eu menos sei, tá? Existem esses dois calibres novos, um do lado americano que já tá aprovado, e um do lado russo, que é uma coisa bem atual, tá? Por que é meio estranho? Claro que na guerra da Ucrânia, se tu perguntar pra um soldado hoje, tu quer trocar tua arma por uma 762 por 51, um rifle de batalha, um FAL, um G3, uma Scar Heavy, enfim, rifles de batalha. Eles não vão querer, tá? Porque a guerra ali é poucas pessoas e quase tu não vê nenhumas com 762, com rifle de batalha, tá? E tem outra coisa, uma guerra de trincheira é bom que tu tenha mais munição e tu consiga carregar mais coisa, ainda mais naquelas situações precárias que os soldados estão, né, hoje. Então acho que não tem muito interesse num calibre maior para os soldados, tá? Mas lembrando, de hoje da Ucrânia não é o que os Estados Unidos vê como uma guerra futura. Os Estados Unidos têm suporte aéreo, tem suporte naval, tem um exército muito mais organizado, uma logística muito melhor. E se os Estados Unidos fosse a Rússia, não teria uma trincheira, tá? Trincheiras existiriam, mas não do jeito que literalmente a Ucrânia é cortada por trincheira. Então, na filosofia deles, do 6.08 por 51 Fury, que é o novo calibre, ele tem a influência da guerra atual e futura, porque a Rússia tem aquela questão que ela quer botar muito soldado, quer botar muita arma, e eles querem ganhar em quantidade do que qualidade, que é bem mais fácil de explicar dessa maneira. E claro, né, o 6.01 ele ajudaria realmente a penetrar coletes, e como eu falei, numa trincheira, importa muito ter colete? Claro que importa, vai salvar a tua vida. Mas dos vídeos que a gente vê de trincheiras, das pessoas entrando, trocando tiro, colete não vai ser aquela coisa assim, vamos ser bem sinceros, não vai ser aquela coisa tão assim proveitosa, assim, que vai... claro, eu não iria pagar sem colete. Mas eu tô dizendo que não vai mudar tu pegar um calibre menor, um 5.56, um 5.45 e botar ele maior, como um 7.62 ou como um 6.8, e vai mudar muito a tua situação, que não vai mudar. Então acho que os russos eles estão querendo aprovar um calibre novo, talvez para uma situação mais específica, talvez para forças especiais, ou talvez para o exército todo, para combater coletes, para combater melhores balísticas, enfim, não é tanto aquela doutrina dos Estados Unidos, porque talvez os Estados Unidos tenham aquela outra filosofia de guerra. Claro que a questão do calibre novo também influencia na arma, né? Então lá vem aquela outra discussão, né? Será que o soldado vai querer, com esse calibre novo, o Fury, vai querer diminuir a capacidade do carregador, carregar menos munição e ser mais pesado ainda para algumas situações, ou se vai ser no mundo perfeito como os Estados Unidos acham, talvez seria uma ótima escolha. Mas será mesmo? Eu acho que não. Eu acho que esses calibres mais novos, além não é só a Rússia trocando e não é só os Estados Unidos trocando. É uma cadeia gigante de suprimentos diferentes que tem que ser adaptados. A Rússia, ela também exporta munição. E a Rússia não tem um contrato igual os Estados Unidos tem com o OTAN, que é o 556, todos os países da OTAN usam o 556. E se os Estados Unidos começassem a usar, será que todos os países teriam que trocar também? Né? Isso fica meio estranho. Mas eu acho que é isso aí. O calibre novo russo é interessante, é maior, né? Talvez seja melhor. E talvez ajude mais, talvez tu tenha um carregador ali que não vai ter essa influência. Comparado ao russo, se o russo pegar o 6.01 conseguir colocar o quê? 25, 30 munição naquele carregador ali que vocês estão vendo na imagem, e ter a mesma arma, cara, vai ser uma mão na roda e vai ser bem melhor, talvez, que os 545. Mas é aquela coisa, será que vale a pena gastar tudo isso aí? Alterar todas as armas, trocar todas as armas? A Rússia ainda tem as armas antigas, né? Os Estados Unidos também tem, Israel também tem, todo mundo tem as armas antigas, mas... Aí tu vai estar num campo de batalha, vai ter 3 tipos, vai ter 7.62, ter 5.45, vai ter 6.01, 6.02. Fica meio complicado, mas, né, não é tão exagerado que nem os Estados Unidos. Então é isso aí, esse foi o formato novo desse vídeo. Espero que tá bom, fiz, né, sem script, sem nada, com o que eu li. Mas é isso aí, pessoal. Curte esse vídeo, curte o vídeo, curte o coletezinho aqui.
Forte abraço, falou!